noite, muito boa noite a todos. E estamos na segunda-feira, dia 21, nosso encontro de hoje, começando a semana, né? Esperando que tenha sido muito bacana esse final de semana para vocês e muito proveitoso esse início de nova semana, nesta segunda-feira, no trabalho, nas diversas atividades que todos temos que ter e que fazemos. Então, sejam todos bem-vindos, né, para mais um encontro, este encontro hoje nosso de número 185, né? E muito bacana porque hoje nós estaremos, pelo Evangelho, falando sobre o duelo. E não é uma prática, né? Caiu no desuso já há muito tempo, mas os ensinamentos são absolutamente válidos, né, ainda para os nossos dias, e nós vamos ver depois. Tem algumas manifestações, nós vamos ver uma por dia. E hoje nós vamos ver o que nos diz aqui o Adolfo, bispo de Argel, sobre o assunto, né? Que considera, claro, o duelo um crime, né? Atentar contra a vida humana, mesmo se para a época fosse costume, não tem nenhum cabimento. Vamos falar então sobre o duelo no Evangelho e nossa prezada Joana de Ângeles hoje vem na pergunta 75 e a pergunta é: muitos oradores usam a tribuna, né, para falar contra as imperfeições das criaturas de maneira rude e impiedosa. Como divulgar a mensagem consoladora, libertando e esclarecendo, sem magoar ou ferir? Esta é a pergunta que é feita a Joana de Ângeles e ela vai nos dar umas respostas, nos orientar, né? E aqui fala, então, muitos oradores usam a tribuna, né, para falar contra as imperfeições das criaturas de maneira rude e impiedosa, né? Espero, como eu estou conduzindo aqui o encontro, não ter sido rude e impiedoso com vocês, né, alguma vez, até porque em tudo aquilo que eu falo eu me incluo, né? Também todas as imperfeições, em tudo aquilo que precisa ser melhorado em mim, precisa ser melhorado em todos nós. Então o recado que aqui é dado é um recado para todos nós, para mim, para vocês, para aqueles que nos ouvem, enfim, não é um recado particular meu, mas é um recado que a doutrina dá, né? Sobre os mais diferentes aspectos que a gente vai colocar aqui para vocês. E nossos amigos estão chegando, claro, e vamos já aqui registrando a vocês. E olha que a Eloá já chega dizendo que está muito frio em São Paulo. E aqui está um vento, né? Aquele ventinho gelado já desde ontem à noite, hoje também o dia ficou assim, choveu também. Com a graça de Deus dá para dar uma limpeza no nosso ar, sentar um pouquinho a poeira. Ainda bem que parece que não teve a chuva negra aqui, estava previsto em São Paulo esses dias, mas espero que não tenha ocorrido também, por conta daquelas infindáveis queimadas lá no Pantanal que está, né, infelizmente matando tanto de nossos pobres animais indefesos, né, a própria natureza em si, né, todos os vegetais, demorar para recuperar, é uma tristeza muito grande, né? Mas enfim, elevemos nossos pensamentos e peçamos, claro, um fortalecimento para todo aquele pessoal, para a vegetação, para os próprios animais, claro. Vamos então vamos ver aqui nossos queridos irmãos, ou seja, nossos queridos amigos, todos vocês que já entraram, deixaram aqui seu boa noite, vamos lá. Márcia Siqueira, olha aqui, a Toninha Pericinoto também, psicanalista, Giovana Picarelli Ferraz, a Lúcia Celim, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Sandra Oliveira Vita, Fábio Luiz de Oliveira, todos dando boa noite, que maravilha. Carlos Santana, Maria Eduarda Picarelli Ferraz, Denise Holland, Cacilda Cassiano, Eloá Romanato, a Leonice Oliveira, o Tiago Ferraz, peraí que fugiu aqui um pouquinho, Tiago Ferraz, a Egli Mormilo, a Eloá Romanato falando do frio, e também nós temos já vários likes aqui, né? Então, além de vocês aí que já deixaram, tem também o Claudemir Ruiz, vamos ver aqui, a Nandinha Escaramal também aqui conosco,
Então, o nosso prezadíssimo Eduardo Augusto Lourenço, do Mensageiros de Luz, né? Nosso grande abraço. E para vocês todos também, claro, um abraço de chegada, aquele abraço fraternal, que não pode ser dado, né? Porque estamos cada um na nossa casa, tranquilos, protegidos, com a graça de Deus, mas é um abraço que chega pelo pensamento, pelo coração de todos nós. E por falar em coração, hoje temos também aniversariante, que é, aqui na minha agenda, a Tiana Rosa. Então, para a Tiana, nosso grande abraço de muita saúde, paz, tranquilidade e uma jornada longa, feliz e muito próspera, não é? E os nossos queridos irmãos também, que necessitam das nossas orações por estarem adoentados, com problemas de saúde, nós vamos nominar, né, por ocasião daqui que nós vamos fazer a prece final. E convidar todos vocês também, né? Convidar todos também, aqui a Sônia Martins chegando, bem-vindo. Para amanhã, 19h45, pela página do Paz de Amor, nós vamos ter o Fábio Fadel fazendo a live direto, né, da casa dele, de onde ele estiver, né? Ele é um palestrante muito conhecido, também de muito boa qualidade, né? Então vocês estão convidados também a partir de amanhã das 19h45 prestigiar o Fábio Fadel. Não está, por enquanto não está abrindo a casa, está previsto para daqui do dia 7, se não me engano, né? Isso, dia 7 está previsto que o Paz de Amor volta a ter as suas palestras, né? Lá no auditório, com, claro, toda a segurança, redução de lugares também, né? Então, é mais uma oportunidade de estarmos juntos e aos poucos irmos retornando, né? Retornando às atividades. Nosso boa noite também para a nossa prezadíssima Maria Ângela, né? Maria Ângela Dona Bela, seja bem-vinda também, viu, Ângela? Boa noite para todos vocês e vamos ao nosso Evangelho. Olha, chegou a hora do Evangelho. E ontem, nós estamos nesse capítulo Amai os vossos inimigos e nós vimos a vingança, o ódio e hoje o duelo. Então, quando fala no título Amai os vossos inimigos, está relacionando tudo aquilo que nós precisamos combater para que nós possamos ter as nossas virtudes boas, né? As boas virtudes em alta. Vamos ver o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo, e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, aliás, né? Sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo houveres perdoado vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra, pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Esse reino de pacificação e de amor que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua
e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, 1861. Olha, quanto tempo já, né? Então, meus amigos, que falar sobre o assunto duelo, né? O duelo, como nós inclusive já falamos há algum tempo, era uma atitude, uma atividade muito comum tempos atrás. Ainda na época que foi escrito, 1861, né? Olha quanto tempo já faz, né? Ainda se tinha duelo, embora naquela época já a própria lei tivesse banido, né? Porque uma época aí se fazia livremente isso. Então era muito comum, inclusive na época, né, da chamada capa-espada, da idade da espada, do arco, da flecha, dos grandes reis, duelarem também quando se sentia sua honra foi atingida por qualquer uma das coisas, né? E na época tirava-se a luva, usava muito, jogava-se no chão, com a luva dava-se no rosto do desafeto, convidando para o duelo. E aí ia. E claro que num duelo, que justiça vai se fazer? Então, se muitas vezes, até pela época, você queria realmente eliminar algum desafeto, criava uma situação para que duelasse. E se ele não tivesse nenhuma habilidade, líquido certo que seria a morte, e aí até uma morte justificada aos olhos dos homens, pela situação da época. Hoje já de jeito nenhum, né, se fala em termos disso. Mas se nós trouxermos a questão do duelo, nós estaremos falando também da questão, né, dos homicídios, das mortes, né? E nada que tire a vida humana está dentro daquilo que nosso Pai deixou para nós. Até mesmo o bispo de Argel falou, né, aí neste comentário, de que enquanto tiver uma gota de sangue humano rolando ao chão pela mão dos homens, o reino, né, de Deus, a paz, o mundo evoluído, ainda não terá chegado até nós. Então vocês vejam que longo é o caminho, mas o caminho está aí. Nós conhecemos muito bem esse caminho, qual o caminho que deve ser realizado, que nós precisamos trilhar, né? Até o próprio título aqui fala: amai os vossos inimigos. Claro, evidente, que nós já repetimos quase todo dia, né? Aqui no nosso encontro, que nós não vamos olhar para um que é desafeto, que entre aspas seja um inimigo, um rival, né? Seja lá o que for, da mesma maneira que nós vamos olhar para um amigo, para um parente, para aquele que nós gostamos. Como diz a própria Escritura aí, o coração bate diferente quando você entra em contato com um e com o outro, contato visual. E se você também não tiver o olho para ver, pelo ouvido, né? Então a presença de alguém que não nos fala o coração é absolutamente diferente de alguém que nos fala o coração. E aí quando se fala em inimigo, o inimigo é a palavra maior. Mas aí nós vamos ter também aquelas gradações menores, né? Os desafetos, aqueles que fazem uma fofoquinha aqui, uma coisa ali, às vezes dão uma rasteira no trabalho, uma série de situações. Então, quando Jesus fala, amai ao vosso inimigo, né? Claro que não é nesse sentido, mas é não desejar o mal. É reconhecer que todos nós somos falhos, todos nós erramos, hora ou outra, intencionalmente ou não, muitas vezes sem nenhuma intenção. Às vezes, no atropelo, falamos alguma coisa, né, que não devíamos ter falado, mas já foi, né, não tem jeito. Então, nós criamos várias e várias situações onde as pessoas se indispõem umas com as outras, né? E isso, como foi bem colocado, amai ao vosso inimigo, né? Amai ao próximo com a si mesmo. Então significa não ter nenhum desejo, sentido de vingança. Ele fez uma fofoca, falou isso de mim, eu vou fazer uma fofoca dele também. Com que sentido? Né? Se nós conseguirmos aos poucos, que seja, reconhecendo que todos nós erramos, e como a gente sempre fala, né? A evolução espiritual entre todos nós que estamos encarnados
é de uma gama muito grande, é de um nivelamento muito grande. Então nós não vamos ser todos espiritualmente elevados, mesmo encarnados e devedores muito que ainda somos. Não. Nós vamos ter muitos de nossos irmãos que estão caminhando ainda no caminho da recuperação e outros que já se recuperaram, estão se recuperando, lutando para se recuperar em diferentes fases da evolução. E isso implica em diferentes fases de comportamento, diferentes maneiras de se analisar o que acontece, interpretar o que acontece. Porque quantas vezes falamos que uma coisa que é grave para uma pessoa, para outra pode não ser, dado o pensamento de cada um, né? Então, essa maneira de pensar faz com que muitas situações que seriam simples de resolver, às vezes tomem proporções muito grandes e acabam formando e permanecendo pessoas em inimizade, etc, etc, etc. Mas a lei é clara, né? Amai ao próximo como a si mesmo. Não faça para o outro o que você não quer que te faça. Se te fizerem o que você não gostou, né, o que te ofendeu, te magoou, também não queira retornar na mesma moeda. Né? Olho por olho, dente por dente, era da época de Moisés, ficou mais de 3 mil anos. Moisés acho que é de 1200 e alguma coisa antes de Cristo. Né? Então, são 4. Olho por olho, dente por dente, não cabe mais. Cabe sim as lições evangélicas para nós, com as maiores dificuldades que ainda encontramos em colocá-las em prática no nosso dia a dia, porque queremos ou não, nosso aprendizado é devagarzinho, né? Às vezes damos 2 passos para frente, voltamos para trás e vamos, e patinamos, escorregamos, caímos, levantamos. Nós somos assim ainda. Mas se nós formos aos poucos conseguindo colocar dentro de nós essas premissas evangélicas, com certeza nós vamos sim melhorar. Atentar contra a vida humana, jamais. Desejar o mal, jamais. Tudo que nossos pensamentos formam e emitem tem a lei do retorno, ação e reação. Então, Joana de Ângeles nos fala, reflitam, pensem, serenem suas mentes, né? E vamos tocando o nosso barquinho, porque ele precisa ir para frente, não tem outro jeito. Hoje nós tivemos então aqui o texto do bispo, né, de Argel, Adolfo. Amanhã nós vamos ter o texto de Santo Agostinho, sobre o mesmo assunto. Então Santo Agostinho vai nos falar, e cada um tem um enfoque um pouquinho diferente, mas sempre nesse aspecto aqui, falando da preciosidade da vida, dessa oportunidade que nós temos, ganhamos do nosso Pai, de trabalharmos pelo nosso reajuste, né? Ir acertando os nossos débitos e tal. Então, de repente, como que vamos tirar a vida de alguém cortando, né, essa possibilidade que Deus deu a ele? Olha a responsabilidade. Tomemos todos os cuidados, né? Amanhã voltamos então ao duelo, ao assunto. E agora aqui também vamos, antes de Joana, que já está chegando, né, pedindo passagem, também nós temos aqui, vamos aqui falar mais amigos nossos, né? Ou a Ângela falando que chegou a tempo para a prece. Chegou no começo ainda, Ângela, né? E ela nos diz, né, é o mais difícil, amai os vossos inimigos, né? É difícil, mas sempre lembrando que esse amar é não querer se vingar jamais, e fazer a caridade de orar para que eles possam seguir o seu caminho e progredir, né? E que a luz baixe dentro da mente de cada um deles, né? Esse é o bom princípio que nós devemos cultivar. E também, né, temos aqui a presença da Márcia Regina Palucci conosco também, seja também bem-vinda. Registrar aqui a entrada, né, o like do Guilherme Lameu, meu primo Lameu, um grande abraço para você, Guilherme, para você, pro irmão, pro gêmeo, né? Também para a Tata, para a mamãe, para todos vocês, nossos queridos Lameus da vida aí, tá bom? Também temos aqui, né, Roma de Magalhães e muitos outros que aqui deixaram o seu like. Sejam todos bem-vindos. E, por falar em bem-vindos, bem-vinda seja a nossa prezada Joana de Ângeles,
e hoje vai responder a seguinte pergunta. Muitos oradores usam a tribuna para falar contra as imperfeições das criaturas de maneira rude e impiedosa. Eu falo das nossas imperfeições de todos nós, mas espero não estar sendo rude nem muito impiedoso, né? Mas, a questão ainda continua, como divulgar a mensagem consoladora, libertando, esclarecendo sem magoar ou ferir? Joana nos diz o seguinte: em nome da verdade, não apliques a palavra contundente sobre a fraqueza daqueles que caminham desequilibrados ao teu lado. A pretexto de servir a causa do bem, não derrames espinhos pelo caminho onde segue teu próximo, tentando dessa forma ser coerente com as próprias convicções, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Falando em nome do ideal que esposas, evita a exposição petulante dos conhecimentos que um dia te conferiram, apresenta-os aos ouvintes com simplicidade que agrada e sem a pretensão de emitires o último conceito. Nas observações que fazes, não esqueças que nem todos os seres se encontram preparados para ouvir-te as repreensões, mesmo quando coroadas das melhores intenções. Procurando ajudar, não te detenhas. Apenas na descoberta da ferida, utiliza-se do singelo chumaço de algodão e cobre a enfermidade com medicação balsâmica. Não te esqueças de que a verdade, semelhante à moral, penetra lentamente, acendendo luzes na escuridão e vencendo trevas sem precipitação. Em gritos, generalizando-se poderosa. Muitas vezes se serve melhor a verdade, calando a palavra ofensiva e constrangente que jamais edifica. Saber e silenciar, receber e guardar, ouvir e reter, são manifestações que contribuem mais para a campanha de esclarecimento do que expor a verdade aos gritos, junto às almas que não se encontram preparadas para a renovação. Joana de Ângeles, do livro Espírito e Vida, para nós hoje responder então a pergunta número 75. Então ela fala, né, sobre nós, sobre nossos conhecimentos, sobre como podemos nos expressar, como devemos nos expressar. E invariavelmente, claro, né, que quando falamos para todos. Então, os cuidados precisam ser necessários, né? São, aliás, necessários, exatamente para que a mensagem possa chegar de uma forma clara, de uma forma simples, né? Falando uma linguagem que se possa perfeitamente entender, né? E esse é o objetivo, né, dos oradores, porque na realidade aqui o texto fala sobre oradores, mas oradores, mas também sobre todos nós indistintamente, quando falamos a alguém sobre nossa religiosidade, porque aqui estamos nos atendo à religiosidade, mas que pode se aplicar a qualquer outro assunto, né? Porque quantas e quantas vezes nos achamos, e podemos realmente até ser, mais esclarecidos sobre determinados assuntos do que outras pessoas, às vezes do que parentes, às vezes do que amigos. E em nossa oratória, né, para tentar o convencimento, muitas vezes ultrapassamos o limite do aceitável, podemos assim dizer, em nossos relacionamentos, né? Então esse recado de Joana de Ângeles também é válido para todos nós, assim como para aqueles que falam, né, os palestrantes de uma maneira geral, né? E todos que falam dentro da religiosidade, esta palavra. Então nós vamos incluir aí palestrantes da doutrina espírita, padres, pastores, rabinos, né? Todos que falam a todos em nome da sua fé religiosa.
Então é preciso sempre o discernimento na hora de falar. Usar palavras que todos possam entender e, acima de tudo, deixar espaço para que aqueles que não entendem possam perguntar para se esclarecer. O esclarecimento é fundamental quando nós falamos ou nós conversamos, né? Então, numa conversa nossa, coloquial, com amigos, com alguém, nós fazemos colocações que nós não podemos explicar de uma forma convincente se queremos convencer os outros da nossa opinião, daquilo que nós sabemos? Não, claro que não, né? Então nós precisamos sempre estar seguros de que, falando, alguém irá entender perfeitamente e abrir espaço para que, se não entendeu, chegue e pergunte para se tirar a dúvida, vindo assim o esclarecimento, que é aquilo que Joana de Ângeles fala para todos nós. Então, válido, claro, para os oradores, para nós que falamos, né? Então eu conduzindo aqui, né? Eu me incluo em tudo isso que a Joana falou e às vezes um puxão de orelha também para todos nós, claro, né? Mas também a todos nós no nosso dia a dia, né? A maneira como nos dirigimos, a maneira como falamos, a maneira como queremos esclarecer, a maneira como queremos orientar, mas também a maneira como se dirigem a nós, né? Claro, são os dois lados. Então, Joana é bastante clara com relação a isso. Clareza, nitidez, discernimento nas comunicações, né? Abrir sempre um espaço para que haja ida e volta. Isso que é realmente muito importante. E ela diz aqui no finalzinho, né? Saber e silenciar, receber e guardar, ouvir e reter, são manifestações que contribuem mais para a campanha de esclarecimento do que expor a verdade aos gritos junto às almas que não se encontram preparadas para a renovação, né? Então, um alerta para todos nós, né? Para nós que somos oradores e também para todos nós nesse sentido que eu falei, nos nossos relacionamentos interpessoais. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar aos inimigos, não faça ao próximo o que você não quer que façam a você. E aí, são todas essas questões de relacionamento, questões de esclarecimento. Então, isso serve para nós, oradores, mas também para nós que somos professores. Claro, Professor também é o quê? Um comunicador. Está passando aquilo que sabe para aqueles que não sabem e que desejam aprender, né? Então, a comunicação ela é muito importante quando se trata de falar para pessoas, grande quantidade de pessoas, mas também na nossa conversa coloquial no dia a dia. Um belo esclarecimento para que nos fala então Joana de Ângeles. E tem aqui mais uma frase que ela nos diz: nas observações que fazes, não te esqueças que nem todos os seres se encontram preparados para ouvir-te as repreensões, mesmo quando coroadas das melhores intenções. Procurando ajudar, não te detenhas. Apenas na descoberta da ferida, utiliza-te do singelo chumaço de algodão e cobre a enfermidade com medicação balsâmica, com todo cuidado, fazendo o bem. Sempre, sempre e sempre. É isso que Joana nos traz hoje, né? Então, falando também sobre todos nós, a maneira como nós nos comunicamos. E isso é muito, muito importante. Então, meus amigos, é isso, né, que trago aqui para vocês hoje e quero, nesse instante também, que antecedendo o encerramento do nosso encontro de hoje, muito agradável de hoje, como sempre, aliás, né, lembrar do aniversariante, né, a Tiana Rosa, fazendo anos hoje, nossos cumprimentos e melhores desejos de saúde, paz, claro, e também nos lembramos, né, daqueles que necessitam, né, de cuidados pela sua saúde. Nas nossas preces estaremos, então, levando nossos pensamentos. E aqui, Tercília Tonello, Adriana Freire, Laura Freire, Williams Freire, Fernanda Pinheiro, José Pinheiro,
Marisa Belmudes, Leonardo Henrique, Elaine Peroni, Elizabeth Caputini, Margarida Pucci, Fabiana Santana da Silva. Então, para todos esses nossos irmãos, um aniversário ou com pensamentos positivos por estarem adoentados, problemas de saúde, nossos melhores pensamentos. E vamos então aproveitar agora esse instante, nós vamos partir para o encerramento, tranquilizar corpo e mente um pouquinho, ouvindo alguns segundos a música que vem aí, né, para nos ajudar em nossa comunicação com o nosso Pai. Então, prestemos atenção, relaxando um pouquinho. Pai do céu, Pai nosso Pai, Pai de todos nós, Pai de todos encarnados e desencarnados, Pai de toda a vida neste planeta, Pai de toda a vida em seu universo. Agradecemos, Senhor, a vida que nos dás agora, a todos nós que aqui estamos, elevando nossos pensamentos reunidos em uma força única, de amor, de paz, de carinho a todos que necessitam. Agradecemos, ó Pai, agradecemos as bênçãos que sempre derramais sobre todos nós, sobre todos os seus filhos neste mundo, em todo o seu universo. Bálsamos de luz, bálsamos que nos equilibram, que nos fortalecem para a nossa jornada neste mundo material. E obrigado, Senhor, porque aqui estamos graças à sua misericórdia infinita e amorosa. E por isso agradecemos por nossos irmãos que hoje vêm ao mundo, abraçando a dificuldade da missão de estar entre nós. Agradecemos, Senhor, claro, sempre, pelos aniversariantes, felizes por mais um ano de luta pela sua elevação moral e espiritual. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que derramais sobre todos nós, filhos adoentados de corpo e mente, fortalecendo-nos com seus bálsamos de luz, suas flores celestiais, que caem como nós, como chuva de seu amor. Acolhendo os nossos irmãos que hoje partem no plano espiritual, Senhor, como não agradecer? Agradecer a vós, agradecer aos nossos irmãos de luz, espíritos santificados, iluminados, que a todos acolhem e encaminham. Especialmente a esses vitimados pelo Covid, solitários em hospitais e clínicas. E vos pedimos por nossas famílias, ó Pai. Obrigado por nos dar a oportunidade de juntos prosseguirmos vitoriosos. Pedimos pelos dirigentes de todas as nações. Senhor, que seu amor toque seus corações para que, acima de seu orgulho e vaidade, vejam a necessidade do povo. E vos pedimos, Senhor, por nosso planeta tão castigado por nós mesmos, seus filhos aqui colocados, quanta tristeza, tantos incêndios, tantos males. Abençoa seu planeta, ó Pai, e a todos que neles vivem. Enfim, Senhor, venha até nós o seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita. E por isso elevamos até vós este Pai Nosso, abençoado, que diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, agora e para todo sempre. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória, para todo sempre. E que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita esteja sempre conosco, filhos encarnados e desencarnados, em nossos lares onde habitamos, trazendo-nos a paz, a purificação, a proteção e o perdão. Esteja a paz com aqueles que vêm aos nossos lares, trazendo o seu amor e partindo com muito mais do que quando aqui chegaram. Ó Pai, que sua infinita misericórdia esteja em nossas casas de oração, abençoando a todos, abençoando nossos ambientes de trabalho e em todos os lugares onde nós estivermos, e nossos irmãos com quem cruzarmos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Mestre Jesus, que está sempre conosco. Obrigado, querida Mãe. Que seu olhar generoso nos encanta. Dai-nos a paz, Senhor. Trazei-nos a paz para que a cultivemos cada dia mais em nossos corações abertos que te acolhem com tanto amor. Obrigado, Pai. Que seu amor esteja sempre conosco, agora, para todo sempre. Que assim seja. Amém. Glória a vós, Senhor, agora e por toda a eternidade. Obrigado, meus queridos irmãos, né? Que bom, como é estar feliz por podermos estar juntos na paz, juntos no amor, distribuindo as bênçãos que recebemos de nosso Pai, de nosso Criador, com tanto carinho. Ele sempre está nos abençoando, independentemente de onde nós estivermos. Obrigado pela presença de todos vocês, obrigado por estarmos sempre juntos, né? Nos apertando no amor. Claro, isso é tão importante para todos nós. Então, que vocês tenham uma noite maravilhosa, de muita paz, de muito amor, de muita conversa boa, edificante, né? E cultivando sempre a paz. Paz e bem para vocês, para todos nós. Muita alegria. E sempre com o nosso Pai em nosso coração, nosso Jesus ocupando o nosso coração, é o melhor que nós podemos fazer para cada um de nós. Amanhã estaremos de volta com a graça de Deus, né? Contando com vocês para nos fortalecermos juntos, com toda certeza. Então, que a paz do Senhor seja sempre conosco, agora e sempre. Um ótimo descanso para todos vocês. Amanhã estaremos de volta. Fiquem bem, fiquem em paz. A paz ilumine sempre nosso caminho. Até amanhã. Tchau, tudo de bom.